Existem alguns nós de ancoragem que todo mundo que quer ser ou que é bombeiro civil, bombeiro militar, ou que faz alguma atividade de acesso por corda, alpinismo industrial e aí por diante, tem que saber. São nós fundamentais ali para você poder exercer a sua função. E tem nós que todo mundo tem que saber porque é importante, seja para você amarrar um varal na sua casa, seja para você fazer uma mudança, ajudar um amigo a fazer uma mudança e amarrar ali a sua carga. Tem alguns nós que são fundamentais e todo mundo tem que saber. Nesse vídeo você vai conhecer alguns nós e vai aprender como se faz esses nós de uma forma muito simples. Seja muito bem-vindo ao Pense Prevenção. Eu vou começar pelos nós de alça. E o primeiro nó que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo é o 8 duplo, que é um nó muito importante para ancoragem em trabalhos em altura. Tá? Pensa que eu tenho o vivo desse lado aqui, ó, da parte de cima da tela. O vivo é a estrutura maior da corda. E na parte inferior da tela eu tenho o chicote da minha corda. Tá? Eu tenho que pegar a corda dessa maneira aqui, ó. Tem outras formas de fazer também, mas essa é uma que eu acho muito bacana, tá? A alça que foi formada, ó, vou virar minha mão aqui, a alça que foi formada, eu vou passar pela parte de trás dos meus dedos, e aí depois eu cruzo aqui, eu faço um X, tá? Não posso dobrar as cordas, né, para não ficar encavalada. Essa alcinha única que eu formei, eu vou passar por dentro dessa alça dupla superior, tá? E aí eu já tenho o desenho do nó 8 duplo, tá? Essa é a alça que eu vou usar aqui para ancoragem, eu não preciso ter uma alça muito grande. Lembrando que a gente nunca pode ter cordas encavaladas. E eu sempre tenho que deixar sobrar ali pelo menos uns 4 dedos no chicote. Então esse é o 8 duplo, tá? Eu vou desfazer e fazer novamente para ficar mais fácil ali para você acompanhar, tá? Então desfiz aqui, é um nó muito fácil de ser desfeito, tá? Então, vivo na parte de cima, chicote na parte de baixo, pego a corda dessa maneira, passo ali a alça que eu formei por trás dos meus dedos, cruzo o X aqui na frente, dou uma volta por completo na estrutura da corda, a alcinha que eu criei aqui eu vou passar por dentro dessa alça dupla superior. Aqui eu já tenho o desenho do 8 duplo, tá? Essa é a alça que eu vou usar para ancoragem em um mosquetão, né, em um ponto de ancoragem e aí por diante. Esse é o nó 8 duplo. E o próximo nó de alça para ancoragem em trabalho em altura que eu vou mostrar aqui é o nó 9. Ele tem um começo muito parecido com o 8 duplo, tá? Eu tenho o vivo aqui e o chicote na parte inferior da tela. Só que a diferença entre o 8 e o 9 é que no 9 eu tenho que deixar uma alça um pouquinho maior para começar a fazer esse nó. Tá? Então eu pego a corda aqui também dessa maneira, passo a alça que foi formada por trás dos meus dedos, tá? Dou uma volta por completo na estrutura da corda, e essa alcinha que foi formada agora, ao invés de passar na parte da frente da alça dupla, eu vou dar mais uma volta e vou passar por trás. Aqui eu já começo a ter o desenho do 9. Tá? Vou ajustando aqui para não ficar com corda encavalada. Esse é o nó 9, um nó de alça para ancoragem em trabalho em altura. Eu vou desfazer e fazer novamente para ficar mais fácil para você observar e poder replicar aí na sua casa. Tá? Então eu tenho vivo na parte de cima, chicote na parte de baixo, tá? Deixo uma alça um pouquinho maior aqui, tá? Pego a corda dessa maneira. A alça que foi formada eu passo por trás dos meus dedos e faço o X aqui na frente, né? Tem que tomar muito cuidado para não ficar com corda torcida. Dou uma volta por completo na estrutura da corda e passo aqui por trás da minha alça dupla, tá? Sempre importante, tem que ficar pelo menos 4 dedos de chicote aqui. Esse é o nó 9, um nó de alça para trabalhos em altura. E o terceiro nó de alça aqui do vídeo para ancoragem em trabalho em altura é um nó conhecido como orelha de coelho, também conhecido como 8 duplos de alças duplas. Tá? Também o começo desse nó muito parecido com o 8 duplo. Tá? Eu tenho
vivo na parte de cima, chicote na parte de baixo. Aqui eu tenho que deixar uma alça bem maior, vocês vão ver por quê, tá? Pego a corda dessa maneira aqui, vou fazer todo aquele esquema do começo do 8 duplo, né? Faço o xizinho aqui na frente, tá? Agora que tá o pulo do gato, né? Eu não vou passar a alça, a parte de cima da alça. Eu vou pegar a estrutura da corda aqui, ó, passo por dentro da alça dupla, tá? E agora, essa alcinha que sobrou, eu vou passar aqui, ó, por dentro da estrutura da corda que passou por dentro da alça dupla, tá? Não pode ficar com cordas torcidas, a gente pode corrigir aqui o nó depois. Você vai ver o que vai acontecer agora. Tá? Corrijo a alça aqui, ó. Eu tenho o nó orelha de coelho, também conhecido como 8 duplo de alça dupla, tá? Essa é a estrutura do nó orelha de coelho. Um nó para ancoragens duplas, né? De repente o trabalhador tem 2 pontos de ancoragem ali, ele pode usar essas 2 alças aqui para clipar, para travar em 2 pontos de ancoragem distintos. E eu posso deixar essa alça bem maior, né? Claro. Eu vou desfazer e fazer novamente para você observar e poder replicar aí na sua casa. Todos esses nós, eles podem ser desfeitos com muita facilidade, tá? Então eu vou desfazer aqui, tá? Desfiz e vou fazer novamente o nó orelha de coelho. Vou deixar uma alça maior agora aqui, ó, tá? Peguei a corda, tá? Passo por trás dos meus dedos, tá? Dou uma volta completa aqui pela estrutura da corda, tá? Agora você vai ver como vai ficar o tamanho da alça dupla aqui, tá? Pego a estrutura da corda, passo por dentro da alça dupla, tá? E essa alçona que ficou aqui, ó, vou passar por dentro dessa estrutura da corda, tá? E aí depois eu vou puxando, né? Ajustando para não ficar com corda encavalada, tá? Esse é o nó orelha de coelho, tá? Eu fiquei com 2 alças aqui bem maiores agora, tá? Para ancoragem dupla. E agora é o momento do vídeo que eu tenho que deixar aquele alerta, né? Aquela advertência para que você só faça atividade em altura, em acesso por corda, se você for devidamente treinado e capacitado a fazer esse tipo de atividade. Atividade em altura, atividade com risco de queda, só pode ser feito por uma pessoa capacitada. A NR35 fala sobre isso. Inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo muito bacana com um resumão de treinamento de NR35. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou botar o card aqui em cima também. E aproveito para pedir para você clicar no gostei se esse vídeo estiver sendo útil para você. E caso você ainda não seja inscrito no canal, não deixa de se inscrever, não custa nada para você e dá uma baita força para a gente aqui do Pense Prevenção. Próximo nó do vídeo é o nó borboleta, que é um nó que cria um ponto de ancoragem em qualquer ponto da corda, esteja você utilizando a corda num sentido horizontal ou vertical, e é um nó bidirecional, então a alça que vai ser criada aqui para ancoragem, a tração, a força pode ser usada tanto para um lado quanto para o outro. Para fazer o nó borboleta, você vai em qualquer parte da corda, dá uma volta desse jeito, você criou um X aqui, eu vou dar uma outra volta para criar um outro X no mesmo sentido, tá? E eu preciso usar esse espaço aqui da corda, tá? Eu vou dar essa alça superior aqui que foi criada, eu vou segurar o X aqui para não desfazer o X, eu vou passar por aqui, faz como se fosse um desenho daquele pretzel, né? Ó, e aí essa partezinha aqui eu vou passar por baixo e puxar aqui, ó. Esse é o nó borboleta, tá? Esse é o ponto aqui de ancoragem que foi criado. Esse é o ponto de ancoragem que foi criado. Eu vou desfazer e fazer novamente para ficar mais fácil aí para você replicar, tá? Também um nó muito fácil de ser desfeito, tá? Então vou fazer um X aqui na parte da corda, tá? Vou fazer um outro X, tá? Esse X ele não pode ser desfeito, faço o pretzel aqui na frente, né, ó, tá? Esse é o ponto que eu tenho que usar, tá? Essa partezinha da alça eu vou passar por baixo do segundo X e puxo por aqui, ó, tá? Puxo por aqui. Esse é o nó borboleta.
tá? Eu posso fazer força tanto para um lado quanto para o outro. Esse nó ele também pode ser utilizado se você tiver uma corda muito grande que está com uma parte só condenada, de repente, em último caso, como último recurso, você pode fazer esse nó também para inutilizar uma parte da corda que está danificada. Isso nunca vai ser recomendável, né, se você está fazendo uma atividade planejada e tudo, mas como último caso, último recurso, você pode fazer também para não condenar uma corda em uma situação ali de emergência. Você pode deixar a parte condenada da corda aqui e a corda ainda assim vai ter uma certa resistência. O nó fiel ou volta do fiel é um nó muito versátil, pode ser utilizado não só para trabalho em altura, né, para ancoragem de pessoas e materiais, mas para várias outras coisas. Isso aqui é o tipo de nó que você usa para amarrar varal. Tá? A gente pode fazer ele em qualquer parte da corda ou pode fazer ele também pelo chicote. Eu vou mostrar as duas formas aqui para você. Tá? Então eu peguei a corda desse jeito, eu dou uma volta aqui desse lado, tá? Dou uma volta desse lado aqui também, tá? E eu tenho que cruzar aqui, ó. Esse é o nó volta do fiel. Eu vou fazer ele pela corda quando eu não tiver um ponto de ancoragem em formato de argola, né? Um ponto de ancoragem totalmente fechado. Tá? Imagina que eu tenho uma haste ali, que eu quero ancorar essa corda. Eu preciso armar um acampamento, algo do tipo. Vou pegar o exemplo aqui com essa garrafa. Tá? Eu vou passar essa alça pelo local que eu quero ancorar, tá? E aí eu puxo aqui, ó, tá? Essa garrafa está ancorada, tá? Então esse é o nó volta do fiel. A gente pode desfazer esse nó também facilmente, tá? Vou mostrar novamente aqui esse nó feito na estrutura da corda. Então, dou uma voltinha de um lado, dou uma voltinha aqui, ó, dou uma volta de um lado, dou uma voltinha do outro, tá? Eu tenho que trançar aqui, ó, essa é a estrutura do nó fiel, tá? E passo aqui pelo material que eu quero ancorar, tá? Esse é o nó fiel, na estrutura da corda. Então, para fazer o volta do fiel guiado pelo chicote, eu tenho que pegar o chicote, né, passar pela alça que eu quero ali fazer a ancoragem, tá? Tenho que deixar um chicote ali considerável, tá? Porque depois eu tenho que fazer um pescador simples para firmar bem esse nó, essa volta do fiel. Passo aqui pela frente, dou mais uma volta aqui pelo ponto de ancoragem, tá? E agora, ó, esse chicote aqui eu tenho que passar por dentro aqui, ó, tá? Firmar aqui, ó, tem que passar por dentro. Esse é o nó volta do fiel guiado pelo chicote. Para arrematar com um pescador simples, é isso aqui, ó, tá? Simplesmente isso. Vou fazer novamente para ficar mais fácil para você fixar na memória, tá? Também é um nó simples de ser desfeito, tá? Passei aqui, ó, peguei o chicote, passo pela alça, tá? Passo aqui pela frente da corda, dou mais uma volta pela alça, passo aqui por dentro, tá? E faço o arremate com o pescador simples. Esse é o nó volta do fiel guiado pelo chicote. E o próximo nó é o nó laje guia, que é um nó muito útil para operações de resgate e salvamento em altura, porque ele cria uma alça que não estrangula em hipótese alguma. Tá? Então pensa aqui, ó, que eu tenho o chicote, eu tenho que fazer como se fosse uma bolinha aqui, ó, desse jeito, tá? Pensa que o vivo vai ficar por trás aqui, ó, do chicote. O chicote ele vai passar por dentro desse círculo, dessa bolinha, por trás do vivo, tá? Por trás do vivo. E aí na hora de voltar, ele passa por dentro da bolinha também. E agora é só apertar, tá? Então, como eu comentei, ele forma uma alça que não vai fechar em hipótese alguma. Esse é o nó laje guia. Vou fazer novamente aqui para ficar mais fácil para você replicar. Então, eu tenho o chicote, tá? Faço aqui, ó, o círculo, a bolinha, tá? O chicote
vai passar por dentro da bolinha e por trás do vivo, né, do restante da corda ali, e na hora de voltar, ele passou por cima aqui, ó, do vivo e da bolinha que eu fiz e vai passar por dentro novamente aqui, ó, fechando, tá? Esse é o nó laje guia, né? Ele cria uma alça ali para operações de resgate e salvamento em altura. Esse foi o nosso vídeo sobre nós de ancoragem, nós para trabalho em altura. Muito obrigado por ter assistido até aqui e caso ainda não tenha deixado o like aí, clicado no gostei, por favor não deixe de clicar, isso dá uma baita força aqui, uma baita ajuda para o nosso canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima, valeu!